Olá, meus amigos, você que acompanha nosso canal no YouTube, Eletrônica e Telecomunicações em Casa. Vou fazer um vídeo aqui falando sobre conversores, ou seja, set-top box. São os conversores para TV digital. Tem os padrões aí convencionais, que vocês já conhecem. Dentro desses padrões nós temos o ATSC, que é o padrão norte-americano, o ISDBT, que é o padrão japonês, e também o padrão brasileiro, que trabalhou junto com os japoneses para acrescentar, aprimorar esse padrão. E o padrão DVB, que é dividido em três categorias: DVB-S, o S2, S4, que é o satélite, DVB-T, que é o padrão para cabo, e o DVB-T, que é o padrão terrestre, e o DVB-C, que é o padrão para cabo. Dentro desses padrões, nós já temos adotado aí, na maior parte das cidades brasileiras, o padrão de TV digital, ISDBT, o padrão brasileiro. E esse padrão, ele foi escolhido pelas suas funcionalidades. Eu tive o prazer, a oportunidade em 2014 de participar de um treinamento lá na Itachi, na Linear. Quem conhece a região ali de Porto Alegre, Santa Rita do Sapucaí, conhece a região lá do sul de Minas, sabe que é considerado como um polo tecnológico, um dos grandes polos tecnológicos do Brasil. E participando deste treinamento, eu pude ver na prática, quando ainda estava sendo implementado, as primeiras, já que começou a ser implementado, se não me engano, em 2013, até no livro de transmissão de TV digital ali, do Marcelo, ele fala que, acho que isso foi uma parceria entre várias universidades, várias faculdades brasileiras, cada um responsável por uma parte do projeto. A Inatel, a Unicamp, foram várias universidades do norte ao sul do Brasil, cada uma trabalhando em uma parte do projeto para a implementação da TV digital brasileira. Então eu tive o prazer de ser convidado, eu fui convidado. Estava hospedado em um hotel em Santa Rita do Sapucaí, conversando com um corpo de engenheiros que trabalham em diversas emissoras de TV. Eu tinha vontade de conhecer as fábricas, tinha vontade de conhecer as empresas e não podia, porque você precisa de uma credencial para entrar, você precisa de um convite, você precisa de uma autorização. Você não chega numa empresa privada e entra de qualquer maneira. Então os engenheiros conversaram com o engenheiro-chefe de treinamento da empresa, e o engenheiro-chefe mandou me convidar para participar desse treinamento. Eu tenho um certificado ali de participação do treinamento. Então eu fiz esse treinamento junto com engenheiros de várias emissoras de TV. Eu tenho fotos ali, tenho fotos no laboratório. Uma hora eu mostro para vocês aí. Enfim. Então eu pude ver com equipamentos super avançados, equipamentos de ponta, dentro do laboratório. Ou seja, foi um treinamento em laboratório, um treinamento controlado. Não foi algo empírico, foi algo 100% dentro dos requisitos da engenharia. A gente viu a diferença entre todos os modelos, de codificação, de modulação para esse padrão, no caso aí o padrão brasileiro, vimos lá a eficácia de cada tipo de modulação, os canais de multiplexação, One Seg, o padrão SD e o padrão do SBTVD e do padrão em HD, dos padrões em HD, ou seja, com a qualidade super alta de transmissão, gap filler, enfim, gap filler, entre outras coisas que a gente viu lá no treinamento. Bom,
Então, quando eu falo de padrão, do padrão brasileiro e comparo aqui os três conversores ou set-top box, eu não estou comparando tecnologias diferentes. Eu preciso entender que a tecnologia de base é a mesma. Qual que é a tecnologia de base? O padrão de TV brasileiro. Ué, então não estou entendendo, Silvano. O que você quer dizer com isso? Se você diz que está comparando modelos diferentes. Sim, eu estou comparando modelos diferentes dentro do mesmo padrão, que é o ISDB-T. Dentro desse padrão, aí sim, eu tenho algumas tecnologias complementares ou suplementares, né? Algumas tecnologias que vão dar suporte para o meu demodulador, para o meu conversor. E quais são essas tecnologias? Aí entra a interface gráfica, entra a, a arquitetura, a engenharia dos componentes que vão ser utilizados, o que vai ser apresentado na minha tela. E é isso que a gente vai comparar aqui, é o que eu tenho em mãos para comparar. A interface gráfica, ou seja, na parte de hardware, nós temos modelos diferentes, e na parte de software, ou seja, na parte operacional desses conversores, nós temos tecnologias que complementam e com interfaces gráficas diferentes. E é impressionante a gente observar que mesmo dentro de dois fabricantes do mesmo modelo, você tem diferenças gigantescas em relação à própria interface gráfica. Eu vou citar exemplo aqui da Multilaser. A mesma coisa, se você tiver dois receptores lá do modelo DVB-S para satélite, você tem, vou usar o exemplo da Century, você tem a Century, cada aparelho ela tem uma interface gráfica, mesmo que você tenha dois modelos. Talvez não seja tão perceptível na Century, já que os modelos são muito parecidos na parte gráfica, né? Na parte de software ali. Deixa eu ver um modelo aqui. Ah, tá. O FreeSky e o FreeSky Mini, o FreeSky Max HD e o FreeSky Mini, eles têm uma interface gráfica diferente. Então é isso que nós vamos comparar, essa interface gráfica, já que a tecnologia de base é a mesma. Qual que é a tecnologia de base? O padrão de TV digital brasileiro. Então eu vou fazer alguns vídeos mostrando alguns dados que aparecem nessas. Eu estou falando bem pausado assim, para depois não ter os mesmos tipos de comentário que teve no outro vídeo. Ah, eu não entendi qual foi o motivo, não estou entendendo, ou coisa do tipo. Então eu estou falando bem pausado assim, para tentar deixar claro o que é que está sendo comparado nesses conversores, nesses set-top box. Ou seja, será praticamente a parte de hardware, a parte externa, a parte da carcaça, os controles, funcionalidades, e a parte de software, ou seja, o que vai controlar aí a nossa interface gráfica. Agora, se nós tivéssemos moduladores, conversores, set-top box com padrões de TV digital diferente, no caso aí do ATSC e o DVB-S, aí sim nós estaríamos comparando tecnologias diferentes. Por quê? São padrões diferentes, são bases tecnológicas diferentes. Ah, eu liguei no meu televisor um modulador ATSC com saída de RF para o canal 3, ou para saída de para saída de vídeo composto em AV, o famoso RCA, áudio e vídeo, ou saída HDMI. E não vi diferença nenhuma, porque quando eu liguei na minha TV apareceu a imagem igual para qualquer modulador. Talvez isso não seja perceptível aos olhos, porque quando nós comparamos, mesmo sendo tecnologias diferentes, qual que é a finalidade dela? É converter os padrões em imagem audiovisual, no audiovisual, ou seja, de forma que você perceba.
Talvez você vai perceber a diferença na tonalidade das cores, na resolução da tela, enfim, alguma coisa do tipo. Ah, mas é tudo a mesma coisa? Não é. Quando você coloca nos equipamentos que vão fazer a medição, depois eu vou mostrar nenhum desses conversores aqui, você utilizando algumas tecnologias, por exemplo, qual tecnologia que está sendo utilizada na modulação? É o QPSK? É o QAM? Ah, tá. Então isso não é visível, é o VSB. Isso talvez não seja perceptível para mim aos meus olhos, mas quando você vai olhar as especificações do aparelho e você coloca lá nos equipamentos que fazem a medição de modulação, de codificação, de multiplexação, enfim, de demodulação, quando você coloca para analisar os pormenores, o MER, né? Ou seja, quando você coloca para analisar as tecnologias que estão sendo utilizadas de forma complementar para que você tenha esse produto final, essa imagem e esse áudio gerado. Isso também vai ter outras tecnologias complementares. Você vai ter o Red Solomon, né? Ou qual padrão que você vai estar utilizando ali? Qual o modelo, formato de áudio que está sendo utilizado? Para qual região, para qual país? O áudio está em 6.5 MHz, 5.5, não lembro se é 6.5 ou 6.6, 5.5 MHz ou 4.5 MHz, que é o padrão aqui da América do Sul, né? Ou padrão brasileiro. Geralmente, quando você converte para RF, radiofrequência, o padrão ele vem em 4.5 MHz na modulação do áudio, para que o seu equipamento consiga demodular o áudio de forma correta. Eu tenho um transmissor TV ali da China, que ele foi feito para outras regiões, ele foi feito para a região da Ásia, que o áudio está em 6.5 MHz, ou seja, eu consigo a imagem perfeita na TV. Tenho, segundo as especificações, se eu não me engano, 2 watts de potência na saída do meu transmissor, mas não consigo uma boa qualidade de imagem, porém não consigo demodular o áudio porque o meu televisor, os meus equipamentos não conseguem demodular em 6.5 MHz na banda de áudio aí, ou seja, quando eu demodular a banda base de áudio aí, eu não consigo demodular. Por quê? Porque está em um padrão diferente. Então essas tecnologias são complementares. Agora, quando a gente fala de tecnologias diferentes, são as tecnologias de base, no caso aí os padrões de TV digital. Eu tenho um equipamento aqui que consegue demodular, eu vou mostrar bem rápido. Me perdoem, já me fizeram um monte de perguntas, eu estou evitando responder essa pergunta. Não é com desrespeito aos inscritos, é porque eu já tomei strike, eu já fui penalizado com mais de semana sem poder postar vídeo, sem poder fazer quase nada no meu canal, só porque eu mostrei esse equipamento. Eu vou mostrar ele aqui, a parte de trás dele é o GT Media, o 8, V8, né? UHD 4K. Vou mostrar aqui, ó, a parte traseira dele. Tá um pouco empoeirado ali embaixo, porque eu tirei ele para trazer aqui para mostrar nesse vídeo. Ele demodula em vários padrões. Ele demodula em ATSC, ele demodula em ISDBT, que é o padrão brasileiro, e também no padrão japonês. O brasileiro tem alguns complementos a mais do que o padrão japonês, e ele demodula em DVB, DVB-S2, DVB-S e DVB-S2, ou seja, nos padrões de satélite aí, padrão europeu. Então, pessoal, depois eu vou mostrar para vocês algumas coisas relacionadas com a interface gráfica desses set-top box, ou seja, desses conversores aí, né, para TV digital, e a gente vai fazer uma pequena comparação de um em relação ao outro. No final, eu vou juntar todas as informações,
Já que eu não tenho um medidor de campo, o medidor de campo ele me daria a maior parte das informações que eu preciso, sem mostrar ou mostrando, né? Tem alguns que tem a parte de TV integrado, outros só mostram os dados técnicos, por exemplo, com quantos dB que eu estou recebendo na minha antena, quantos dB de ganho, enfim, vai mostrar o ganho da minha antena. Se eu colocar um amplificador, vai mostrar quanto que é o ganho de saída em relação ao ganho de entrada. Aí dá para calcular a potência que eu estou recebendo. Aí vai entrar as medidas em dB, né? dB micro, dBV, dBm, enfim, dB milivolt, em dB milivolt, dB microvolt, dB watt. Cada equipamento vai ter ali a sua especificação e a sua tecnologia bem definida em relação àquilo que ele quer mostrar. Aí tem que fazer as conversões, porque você vai ter que converter de um padrão para o outro, né? De uma unidade de medida para outra. Desculpa, você vai ter que converter de uma unidade de medida para outra. Lembrando que tem regra para soma, subtração, comparação dessas grandezas na escala logarítmica, né? Porque aí já a gente está falando de escala logarítmica. Quem trabalha na área das telecomunicações aí sabe que as medidas em decibel são para você utilizar aí comparações com números grandes. Então você utiliza as medidas logarítmicas para tornar isso um pouco mais fácil de quantizar, de mencionar, de mensurar. Então seria essa a finalidade das escalas logarítmicas. Enfim, então nós vamos ver utilizando aí os vários moduladores, cada um te dá uma parcela de informação que você teria em um medidor de campo para esse padrão de TV digital, o padrão de TV brasileiro. Então eu vou construir uma tabela, eu vou me esforçar, né, para reunir todos os dados coletados desses moduladores. Eu sei que tem uma diferença gritante, muito grande. Por exemplo, quando você pega o próprio medidor de sinal de campo, eu sei que tem um aqui que nunca dá 100%. Na Aquário dá 100% de sinal. Tem uma barrinha de sinal lá de sinal e de qualidade do sinal. Então é muito semelhante aí os receptores de parabólica quando você vai sintonizar. Ou dos Satlinks, né? Ou dos medidores de satélite aí. Ele tem lá a barra de qualidade do sinal, a barra de qualidade e a barra de sinal. Tem uns que nunca dá 100%, porém tem equipamento aqui que é tão sensível que ele consegue ter um ganho máximo e ter uma boa qualidade, já que você tem lá 3 escalas de medidas, que são em verde, vermelho e amarelo. Lembrando que o verde vai ser a qualidade boa e tem a barra até chegar no final. Você tem o amarelo, que é a qualidade mediana, né? Você tem os níveis de sinais ali dentro da qualidade mediana, e você tem lá o nível em vermelho, que seria as baixas qualidades de sinal e de transmissão, ou seja, da sua recepção, da sua demodulação. Dentro dessas medidas aí, a gente tem alguns parâmetros, e esses parâmetros eles podem ser mensurados, e a gente vai tentar fazer uma correlação entre essas medidas, pegando aí seria mais ou menos a média, ou tentando mensurar aí da melhor maneira possível como que o sinal TV digital chega na minha casa. Lembrando que eu vou estar utilizando aí, já vou deixar aqui e já vai inteirar 20 minutos, vou encerrar por aqui, que eu vou utilizar 2 antenas, ambas antenas com refletor. Uma está em cima do telhado e a outra eu vou utilizar de forma externa, só que aqui na parte mais baixa, para me ver a qualidade do sinal. Eu construí essa antena e acabei me surpreendendo com a versatilidade dela. Para quem viu o meu vídeo aí sobre o filtro de UHF, aquele filtro ele só funciona com sinal analógico. Para o sinal digital eu teria que construir outro tipo de filtro. Mas para quem viu o vídeo do filtro de UHF, eu tenho lá uma antena que eu construí, e essa antena ela tem 2 dipolos. Aliás, alguns dipolos.
E o elemento principal na recepção é um dipolo dobrado. Só que eu construí uma antena com um dipolo aberto. E essa antena, ela assim tem um ganho fantástico comparado em relação àquela antena que tem mais elementos. Ela tem um dipolo aberto no final, que seria o refletor. Porém, ela não tem o mesmo ganho da antena com refletor com um dipolo. Depois eu vou mostrar essa antena para vocês. A antena que hoje a gente vai utilizar para fazer os testes aqui embaixo. Enfim, é basicamente isso que eu queria falar nesse vídeo. Depois a gente faz as comparações. Espero que vocês acompanhem o meu vídeo. Se vocês acham que o conteúdo é relevante, que faz sentido para você, deixe o seu joinha, comenta nos vídeos, compartilhe, deixe as suas considerações. Se ficou algum dado que eu não falei, se eu cometi algum equívoco, pode me corrigir aí durante o vídeo. A gente vai analisar. Só peço que sejam moderados, educados na hora de fazer as colocações. Se eu tiver equivocado, eu vou pedir perdão, pedir desculpa, eu vou corrigir nos outros vídeos, enfim. E a gente vai trocando informações e experiências com aquilo que a gente tem. Então a gente está aí trabalhando com equipamentos que estão com a tecnologia recente e vamos fazer comparações com essas tecnologias. Espero que vocês tenham gostado aí. Um abraço e até os próximos vídeos aí, pessoal.